Ferreira Goulart deixa 2 filhos, 8 netos e a esposa Luciana. Está para sair a qualquer momento a sentença de Elise Matsunaga. O repórter Marcelo Bittencourt está no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, e traz mais informações. Tem previsão para sair o resultado, Marcelo? Bom dia para você. Bom dia para você também, para os nossos telespectadores. É a expectativa muito grande. Os jurados já estão reunidos há mais de 2h30. O juiz pediu para que eles se reunissem às 11 horas. Nesse momento há uma expectativa muito grande, porque há uma movimentação aqui no plenário de número 10. A gente percebe aqui na rampa de acesso muita gente concentrada, são estudantes de direito, advogados, jornalistas, que estão aqui do lado de fora, esperando aí a liberação para aí sim ser lida a sentença da Elise Matsunaga. Os jurados estão respondendo a 10 perguntas, 7 do crime e 3 sobre a ocultação de cadáveres. Estão respondendo se ele foi morto, se o Marcos realmente foi morto, se quem matou foi a Elise Matsunaga, se ela deve ser absolvida, se o crime foi cometido sob violenta emoção. Quinta pergunta, se foi sob motivo torpe, não é mesmo? E se teve um impedimento de defesa da vítima e meio cruel. E a ocultação de cadáveres são 3 perguntas: se ele teve o corpo destruído, se a Elise quem cometeu esse crime e se o júri absolve ou não. E neste momento, atenção, hein? Neste momento as portas aqui do plenário foram abertas e a qualquer momento vai sair a sentença de Elise Matsunaga. A sentença, Marcelo, que todo mundo espera, o resultado que todo mundo espera, um dos julgamentos, um dos maiores já realizados em São Paulo, dessa estudante de direito, ex-garota de programa, que conheceu um milionário, se apaixonou, se casaram, viveram juntos, não por muito tempo, e esse romance acabou dessa forma. Ela admitiu ter matado o marido Marcos Matsunaga. Agora a gente espera a sentença, imagens ao vivo nesse momento do juiz que recebeu aí agora o resultado dessas perguntas, né? 10 perguntas que foram feitas para os jurados, que são 4 mulheres, 3 homens. Esse julgamento que começou na segunda-feira passada, né? Atravessou toda a semana, sábado e domingo, e agora também já passa da madrugada de segunda-feira, agora quase 20 para as 2 da manhã, 20 minutos para as 2 da manhã. Nesse momento o juiz recebendo algumas orientações. O repórter Marcelo Bittencourt, ele está ao vivo no Fórum Criminal da Barra Funda, e a gente tem imagens também ao vivo de lá, nesse momento que o juiz se levanta para dar a sentença, né? Depois de um julgamento com muita discussão entre acusação e defesa, né? A gente viu que houve troca de farpas também entre acusação e defesa durante esse domingo e o sábado também, de muitos depoimentos, né? Neste domingo foi ouvida a ré, portanto, a Elise Matsunaga. E atenção, nesse momento, a gente vai ouvir nesse momento a sentença dada pelo juiz, lida pelo juiz. Ouça só. Daqui a pouquinho, então, a sentença, nesse momento, o juiz faz toda a leitura do processo, de tudo que aconteceu nesses 7 dias de julgamento. Já começou na segunda-feira, por volta de 11h30 da manhã, não é? E nesse momento ele faz toda a leitura do processo. Ao lado ali, se eu não me engano, a Rafael Bianco, ao lado está também a ré, ela continua ali junto, ela está ali junto, né? Ela está junto ali, na sala, né, em frente de muitos convidados. Vamos ouvir que vai sair nesse momento a sentença. Santoro, doutora Roseli Adriano Sólio, acompanhados da doutora Juliana Cristina Fincati Moreira Santoro e do doutor Luiz Antônio Santos Oliveira. Parabéns a todos os senhores pela competência, profissionalismo e empenho que demonstraram durante todo esse julgamento, assim evidenciando suas inegáveis qualidades no Tribunal do Júri. Agradeço também à doutora Giovana Cristina Colares e ao doutor Renan Oliveira Zanetti, que auxiliaram-me na 5ª vara do júri aqui de São Paulo, de onde eu sou titular, assim permitindo que eu pudesse me concentrar totalmente nos trabalhos nesse plenário, nessa semana toda. Agradeço e congratulo todos os senhores jurados pela disposição, resistência física e exemplar demonstração cívica. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, a realização de um júri dessa magnitude
implica mobilização de vários recursos, sejam de ordem pessoal, sejam de ordem material. Por isso, quero aqui deixar consignados alguns outros agradecimentos. Agradeço inicialmente a Sua Excelência, Dr. Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, presidente do Egresso Tribunal de Justiça do nosso Estado, cujas dinâmicas e competência também administrativa são por demais conhecidas, vindo a empreender no Poder Judiciário paulista princípios de modernização que vão ao encontro do que a sociedade atual espera nesses tempos de tantas mudanças. Em especial, quanto à realização desta sessão plenária, quero aqui registrar o meu agradecimento à Sua Excelência por ter cedido a sua valiosa assessora de imprensa, a senhora Rosângela Sanches, que muito contribuiu para que toda a organização desse julgamento transcorresse sem problemas. Agradeço a Sua Excelência, Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorce, a imensa contribuição como diretor desse complexo judiciário, onde se realizou o julgamento. Agradeço a Sua Excelência, Dr. Cláudio Juliano Filho, corregedor ao vivo da com Central de imagens. Mandados. Este é o juiz Adilson Palkowski. Ele lê nesse momento os agradecimentos das pessoas que participaram desse julgamento, né, o mais longo já registrado em São Paulo, da acusada Elise Matsunaga. A sentença, então, vai ser dada a qualquer momento, depois de 7 dias de julgamento, que já adentrou agora a madrugada de segunda-feira. Nesse momento, ele agradece aos jurados, 4 mulheres, 3 homens, agradece também a acusação e defesa e todas as pessoas envolvidas nesse processo, envolvidas nesse julgamento. Vamos ouvir mais um pouco do juiz aí, o Adilson Palkowski. 8 dias de julgamento. A senhora Daniela, da administração deste fórum, o senhor Marcelo, coordenador da administração, senhores Capuano e Ayrton, chefes da fiscalização, Walter Leôncio, supervisor da fiscalização do prédio, Rodinei e sua equipe do STI, Tenente Godoy e Sargento Munir, responsáveis pelos policiais militares que aqui atuam, senhoras Liene e Helena, também da imprensa no Tribunal de Justiça. Quanto à imprensa, ainda lembro, além do nosso assessor Rômulo, de todos os profissionais que participaram da cobertura dos trabalhos aqui realizados. Muitos, apesar de tão jovens, já demonstram que muito galgarão no futuro próximo. A valorosa e incansável Polícia Militar, sempre presente para garantir a ordem nos trabalhos, meu muito obrigado. Também extensivo a todos os seguranças desse prédio. Estamos ouvindo neste momento o juiz Adilson Palkowski, ele que faz os agradecimentos, e a gente mostra aqui ao vivo, em primeira mão, na SBT Notícias. Agora faltam 14 minutos para as 2 da manhã, a sentença saindo de Elise Matsunaga depois de 8 dias de julgamento. Eu falei 7 agora há pouco, a gente já entrou na segunda-feira, né, quase 2 da manhã, então 8º dia de julgamento de Elise Matsunaga, ela que confessou a morte do marido do Marcos Matsunaga, ele que era herdeiro de uma das maiores empresas do Brasil. O juiz continua ali fazendo alguns agradecimentos, entre eles a Polícia Militar, claro, que participou de todo esse processo. Então a sentença deve sair agora, né, já nos próximos instantes, nos próximos segundos. Vamos acompanhar um pouco mais do juiz que presidiu todo esse julgamento, o Adilson Palkowski. Todos os funcionários e estagiários desta vara, todos estão de parabéns. Afinal, o dever está cumprido. Agradeço ainda a presença e apoio inestimável de minha esposa, também juíza, doutora Ariane de Fátima Alves Dias Palkowski Simone. Mas quero ainda fazer 2 registros. Senhores, vivemos em épocas difíceis, não só de ordem econômica, que é inegável por quanto notório, mas também com tentativas de amordaçar justamente os agentes que, pela lei, são incumbidos de investigar e assim buscar os infratores com vistas a serem oportunamente julgados, cujos atos ilícitos em muito solapam a imagem e a estrutura de um país que aspira a ser verdadeiramente um Estado democrático de direito, onde juridicamente se garante a liberdade das pessoas, mas sem isentá-las da responsabilidade por seus atos e de desvios de conduta. Mais especificamente, é nesse cenário onde a liberdade não exclui a responsabilidade que se espera que o destinatário último da lei, o povo, não se veja enfraquecido justamente pelo aniquilamento de quem é, por mando também constitucional, o aplicador da lei segundo as vicissitudes de cada caso concreto, corporificado no Poder Judiciário.
Fica aqui registrado, portanto, um ato de veemente repúdio a toda e qualquer ação que pretenda comprometer a boa aplicação da lei, cuja finalidade outra não é, senão, em última análise, o bem comum, a boa convivência de todos numa sociedade ordeira e pacífica. Por outro lado, cabe também lamentar a queda do avião com integrantes do time chapecoense e com vários jornalistas e repórteres, cuja tragédia tem chamado a atenção não só do imenso Brasil, como do mundo inteiro. E nem poderia ser diferente. Essa verdadeira catástrofe, com muitas mortes e sequelas aos sobreviventes, interrompeu muitos sonhos e justas aspirações. Quanto aos que foram, certamente Deus, na sua infinita misericórdia, já bem os recebeu, paternalmente acolhendo-os. Quanto aos que ficaram, que Deus os ajude a continuar em frente, dia após dia, honrando, dessa forma, também a memória dos campeões e competentes profissionais, que prematuramente perderam a dádiva de viver. Enfim, ao vivo do Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, a gente está acompanhando a sentença que vai sair a qualquer momento de Elise Matsunaga, ela que é a acusada, e confessou ter matado o marido Marcos Matsunaga. Nesse momento, o juiz Paulo Palkowski, Adilson Palkowski, na verdade, ele faz, nesse momento, uma homenagem, ele presta uma homenagem agora às vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense, jogadores, jornalistas, enfim, nesse momento, ele presta uma homenagem às vítimas dessa tragédia, a sentença que vai sair a qualquer momento de Elise Matsunaga, um julgamento que dura já 8 dias, né? Nesse momento, o juiz faz uma pausa, né? E a qualquer momento, então, a sentença deve sair de Elise Matsunaga. Comigo, ao vivo, por telefone, o repórter Marcelo Bittencourt, que está lá no Fórum Criminal da Barra Funda, acompanhando todo o movimento, né? Acompanhando tudo que acontece ali do lado de fora do plenário. Marcelo Bittencourt, me ouve? Sim, estou na escuta aqui, acompanhando ao vivo aqui do plenário na Zona Oeste da capital paulista. Qual que é a situação de momento, a expectativa agora aí da notícia, da sentença, do resultado que vai ser dado a qualquer momento pelo juiz Adilson Palkowski, Marcelo? Isso, todos estão de pé aqui, é uma expectativa muito grande por conta aí da leitura da sentença. Portanto, a qualquer momento, o juiz pode fazer a leitura, ele fez agradecimentos, como você já bem lembrou. Marcelo, só um minutinho, vou interromper o Marcelo, desculpa por interromper, o juiz vai falar nesse momento a sentença, vamos ouvi-lo. A materialidade e a autoria do homicídio julgado acusada e, afastando a figura privilegiada, reconheceu, de todas as qualificadoras, apenas a consistente recurso impossibilitante da defesa da vítima, tendo ainda reconhecido a materialidade e a autoria do crime de destruição e ocultação de cadáver. Passo, então, à dosimetria penal, anotando que nem mesmo processos e inquéritos em curso podem ser aqui considerados, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência. Também observando, mutatis mutandis, que, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, aspas, a acusação incumbe provar a reincidência, aspas, mediante certidão de trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A culpabilidade da ré na espécie é manifesta, uma vez que é reconhecida pelo corpo de jurados no exercício de sua jurisdição contemplada no artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição da República. Quanto ao crime doloso contra a vida, em que pese o comportamento da vítima envolvendo traição conjugal e os autos darem conta de que Elise é boa mãe, sendo também polida no trato com as pessoas em geral, a acusada veio a trocar o cano da pistola com o qual atiraram em Marcos, bem como a livrar-se do computador com o qual, passando-se falsamente pelo ofendido, enviou mensagens a outrem, informando que ele estava bem, portanto vivo. Assim, posando de esposa abandonada pelo marido que teria deixado o lar conjugal, tendo, ainda, se desvencilhado do instrumento com o qual esquartejou o corpo da vítima, também espalhado suas partes em local distante do lugar do cometimento ilícito, cuja prática culminou por confessar, apresentando, no entanto, a sua versão defensiva, tão só dias depois do episódio criminoso, quando as investigações já convergiam contra ela, cuja dinâmica, na esteira do veredito do Conselho de Sentença, aponta cuidar-se de prática revestida de cuidadosa premeditação, reveladora de uma personalidade fria e manipuladora, e, portanto, extremamente perigosa. Aliás,
também é dos autos que Elise não é pessoa de parcos recursos intelectuais. Contrariamente, apesar de origem humilde, além de ter frequentado o curso de enfermagem, completando-o, formou-se em curso superior, especificamente em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito, vivendo ainda nababescamente depois de casada justamente com o ofendido, já que, no dizer dos autos, então tratada como uma princesa. Nesse contexto, ainda na esteira do veredito da Corte Popular, malgrado cuide-se de acusada sem outra passagem criminal, não só nesse Estado, como também no Paraná, a fixação da pena base pelo homicídio é fixada 1/4 acima do mínimo legal, como necessário e suficiente para efetivas reprovação e prevenção a tal crime em caso, como preconizado no artigo 59 do Código Penal, perfazendo, portanto, 15 anos de reclusão. Cuidando-se de crime praticado contra cônjuge, conforme certidão juntada nos autos e não impugnada, majoro a pena em 1/4, fazendo-o com base no artigo 61, inciso 2º, a linha E, infine, do Código Penal, com o total, assim, de 18 anos e 9 meses de reclusão. Inclusive, apesar de confessa quanto à autoria do homicídio, a acusada assinou que tal ocorreu na forma simples, na forma do artigo 121 caput do Código Penal, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, crime cognominado pela doutrina e pela jurisprudência privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, assim contrariando a decisão do Conselho de Sentença. Ora, o fundamento do artigo 65, inciso 3º, letra D do Código Penal, reside na sinceridade e na lealdade processuais, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que somente a assunção total da responsabilidade, confissão completa, justifica tal minorante, o que, como visto, não ocorre nesses autos. Assim, sem deslembrar o artigo 492, inciso 1º, a linha B do Código de Processo Penal, torna essa reprimenda definitiva ante a inexistência de outras causas legais modificadoras. Quanto ao crime de destruição e ocultação de cadáver, como já visto, nada obstante o comportamento da vítima envolvendo traição conjugal e os autos darem conta de que Elise é boa mãe, tratando com polidez também as pessoas em geral, sem antecedentes criminais, conclui-se por toda a dinâmica dos fatos, culminando na destruição e ocultação do cadáver da vítima, na esteira do decidido pelos juízes naturais da causa, tratar-se de pessoa com personalidade fria e manipuladora que agiu com meticulosa premeditação, porquanto, frise-se, chegando a se passar por esposa abandonada pelo marido que teria deixado o lar do casal, ainda se desvencilhou do instrumento com o qual esquartejou o corpo da vítima, também espalhando suas partes em local distante do lugar do cometimento do delito do artigo 211 do Código Penal, vindo a confessar tão só posteriormente quando as investigações já convergiam contra ela. Convém reiterar, agora, que a ré não é pessoa de poucos recursos intelectuais, mas sim que, além de ter frequentado o curso de enfermagem, completando-o, formou-se em curso superior, Direito, Ciências Jurídicas e Sociais, vivendo ainda, depois de casada justamente com o ofendido, em privilegiada situação financeira, eis que, na dicção dos autos, então tratada como uma princesa. Nesse contexto, ainda na esteira do veredito da magistratura popular, malgrado cuide ser acusada sem outra passagem criminal, não só nesse Estado, como também no Paraná, a pena base é fixada aqui em 1/4 acima do mínimo legiferado, como necessário e suficiente para efetivas reprovação e prevenção a tal crime na espécie, como disposto no artigo 59 do Código Penal, perfazendo, portanto, 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias multa. Por ser delito perpetrado contra cônjuge, com respaldo no artigo 2º, a linha E, infine, do Código Penal, a recrudesço em 1/4, somando 1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão e 15 dias multa. Considerando a confissão da ré contra este crime, reduzo de 1/4 a reprimenda, perfazendo 1 ano, 2 meses e 1 dia de reclusão e 11 dias multa. No que toca à pena pecuniária, cada dia multa é fixado no mínimo legal, por não existir nos autos notícias sobre a atual situação econômica da acusada. Efetivamente, muito embora tenha sido casado com pessoa financeiramente abastada, ou foi em regime parcial de bens, conforme a certidão não impugnada nos autos, encontrando-se em ininterrupta prisão desde junho de 2012, ou seja, há mais de 4 anos.
Sem ouvido do artigo 492, inciso 1º, a linha B do Código de Processo Penal, torna essa pena definitiva diante da não existência de outras causas legais modificadoras. Quanto ao concurso de crimes, no caso vertente, os autos dão conta de 2 delitos ocorridos sucessivamente, de modo a não se poder falar em uma só ação inerente ao concurso formal de crimes, artigo 70 do Código Penal. Também não é hipótese de se reconhecer crime continuado, que reclama um razoável hiato temporal entre as ações a justificar tal fictio iuris. De mais a mais, como tem reiteradamente decidido, não só como tem sido reiteradamente decidido, não só pelo Superior Tribunal de Justiça, como pela Corte Máxima, Supremo Tribunal Federal, para o reconhecimento da continuidade delitiva não basta o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, isto é, cometimento de crimes com o mesmo modus operandi e nas mesmas condições de tempo e lugar, pois também se exige ainda os de natureza subjetiva, com unidade de desígnios, portanto. Nesse passo, tampouco se há falar em crime único, na medida em que 2 são os resultados naturalísticos verificados, caracterizadores de condutas autônomas com independência de desígnios, sempre dolosamente voltados contra 2 objetos jurídicos distintos, a saber, a vida humana, no homicídio, e o sentimento de respeito aos mortos, no delito do artigo 211 do Código Penal. Como corolário, impõe-se o somatório das penas, em concurso material, a teor do artigo 69 do Código Penal, com o total, assim, de 19 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão. Consequentemente, quanto ao crime conexo do artigo 211 do Código Penal, diante do quantum totalizador das penas, não se há cogitar em sursi processual, até porque a pena superior a 1 ano, em suspensão constitucional da pena, tampouco em substituição de sanção por pena restritiva de direitos. Quanto ao regime de cumprimento penal, em casos que tais, com o reconhecimento de concurso material de crimes, as penas devem ser somadas para a fixação do regime de cumprimento inicial. Bem a propósito, em sua obra Execução Penal, da editora Gen Método, as ensinanças de Norberto Avena Mutatis Mutandis, aspas, na hipótese de concurso de crimes, deve o juiz considerar, para efeito de fixação do regime inicial, o total das penas impostas, somadas no caso do concurso material e do concurso formal impróprio, ou exasperadas nas hipóteses do concurso formal próprio e do crime continuado. Aspas. Insta a notar também que, debalde o atestado de conduta carcerária juntado, datando a prisão desde 4 de junho de 2012, não há tempo a autorizar a progressão de regime prisional, tampouco com lastro no parágrafo 2º do artigo 387, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.736/12. Nessa contextura, sem deslembrar o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A e parágrafo 3º, combinado com o artigo 59, inciso 3º, tudo do Código Penal, as penas em caso serão inicialmente cumpridas no regime fechado, até porque ainda envolvem hediondez nos termos do artigo 1º, inciso 1º e artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90. Inexistindo no contraditório respectivo pedido formal, que é pressuposto para análise da correspondente reparação de danos, não incide nestes autos o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Criminal. Ante exposto, e em consequência da votação realizada, reconheço e declaro a condenação da réia Elise Araújo Kitano Matsunaga, com a qualificação nos autos, combinado com o artigo 69, concurso material, e com o artigo 61, inciso 2º, a linha E, infine, do Código Penal, 18 anos e 9 meses de reclusão, com o princípio de cumprimento no regime fechado, como incursa no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, emprego de recurso impossibilitante à defesa da vítima, do Código Penal. E a 1 ano, 2 meses e 1 dia de reclusão, com cumprimento inicial no regime fechado e a 11 dias multa no menor patamar unitário, por infração ao artigo 211 do Código Penal, destruição e ocultação do cadáver do ofendido. Quanto a recurso em liberdade, em caso desse jaez, homicídio consumado e qualificado, além de destruição e ocultação do cadáver da vítima, o encarceramento provisório se faz imprescindível para a segurança da ordem pública.
Aliás, a gravidade do rogado emerge da própria Constituição Federal, com hediondez e assim insuscetível, inclusive de fiança, conforme artigos 1º, inciso 1º e 2º da Lei 8.072/90. É bem de ver, a propósito, que a Lei de Crimes Hediondos harmoniza-se com o rigor constitucionalmente endereçado a casos que tais, onde o regime previsto para cumprimento inicial da sanção carcerária é o fechado. Mas não é só. Não se trata de situação onde, logo após a prática homicida, a acusada prontamente se apresentou à polícia para noticiar o ocorrido, esclarecer as suas circunstâncias e declinar onde se encontrava o corpo da vítima, assim efetivamente colaborando com a justiça. Contrariamente, é dos autos que a acusada forjou a verdade sobre o acontecido, alegando no desaparecimento do ofendido que sabia inexistente, vindo a confessar a autoria delitiva tão só posteriormente às investigações policiais levadas a efeito. Bem a propósito, também é dos autos que a ré, com o veículo, tentou distanciar-se desta capital, onde residia, levando consigo as malas contendo o corpo do marido já esquartejado. Mas, também com o documento do carro vencido, acabou desistindo de ir para outro estado, Paraná. No entanto, mesmo assim, é dos autos que os despojos da vítima não foram, ao depois, deixados pela ré nesta capital, local da morte, mas sim por ela ocultados em outra cidade, aliás, em lugares diversos. Vale dizer, os autos não dão conta de situação com materialidade delitiva e indício de suficiência de autoria admitidos desde o início pela acusada, que, na verdade, como hoje decidido pelo colegiado popular, matou brutalmente o marido. Ora, quadros fáticos dessa ordem não se compatibilizam com quem que, se solta, irá comparecer quando buscada para o cumprimento das penas impostas, assim pondo em risco, portanto, a efetiva aplicação da lei penal. Nesse conjunto, nem mesmo primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita podem, na espécie, amparar qualquer outra medida cautelar que não encarceramento. Cabe assinalar, por fim, que se trata de prisão de direito processual, que não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco se contrapõe à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, como já decidido pelo STF, até porque não implica a assodada inclusão no rol dos culpados. A respeito da temática, ainda o guardião da Constituição Federal, por unanimidade de votos, aspas, não procede a alegação de que o princípio inscrito no artigo 5º da Constituição Federal, ao dispor que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, impede a prisão do réu. O plenário do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a questão e decidiu que é perfeitamente compatível com o referido princípio a prisão sem o trânsito em julgado da decisão condenatória. Aspas. Em outras palavras, da mesma Corte Suprema, citando precedentes seus, mutatis mutandis. Aspas. É equivocado o argumento de que o réu, sendo primário e registrando bons antecedentes, tem o direito de apelar em liberdade. Com efeito, mesmo que presentes esses requisitos, a prisão cautelar pode ser decretada se ocorrer, como no caso, qualquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aspas. Tampouco se há a falar, nesse contexto, em relaxamento da prisão por excesso de prazo, uma vez que cuida-se de interstício que admite dilação conforme as circunstâncias e particularidades de cada caso concreto. Expressa-se, pois, novo mandado de prisão, desta feita em razão da condenação hoje operada pelo Tribunal do Júri. Agora são 2h07, estamos ao vivo com imagens e a sentença lida pelo juiz Adilson Palkowski. Neste momento, Elise Matsunaga é condenada a quase 19 anos, com as somas dos crimes a 19 anos. Né? Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o julgamento e essa sentença. Quem traz é Cássio Zeima. Fica por aí.